Eu quero falar sobre esse salmo um pouco, antes de entrarmos propriamente na mensagem da palavra de Deus. O salmista, quando foi acusado pelo profeta Natã do erro que ele cometera, e ele sentiu-se tão abatido, tão esmurecido, que ele então fez essa confissão e ficou registrada no Salmo 51 para a nossa meditação. Ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente com a minha iniquidade e purifica o meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parecia mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto e faz-me conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os meus ossos que tu quebraste. Esconde a tua palavra dos meus pecados, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os seus caminhos e os pecadores a ti converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, e não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Então agradarás de sacrifícios de justiça, de holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Pai amado, Pai celestial, tu sabes, Senhor, e conheces os nossos corações e sabes também das nossas limitações, Senhor. Põe uma guarda na minha boca, Senhor Deus, na minha língua, para que eu não fale apenas o que a tua palavra está dizendo, Senhor. Permita, ó Deus, que possamos ter nesta manhã uma bênção especial sobre a vida de cada um de nós, Senhor Deus. E a alegria da tua salvação seja renovada e seja dado-nos um espírito renovado, um espírito reto, Senhor, como o salmista pediu, Senhor. É no nome de Jesus que eu oro, Senhor, agradecido pela tua palavra aos nossos corações e pelo teu zelo para com a nossa pessoa. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, é realmente interessante esse salmo, quando ele fala da purificação do seu pecado, e ele cita mesmo até uma planta para que possa expressar o desejo de que ele se purifique do seu pecado. O Senhor Jesus Davi não falaria na planta medicinal, que é o hisopo, e ele tem o poder de limpeza, de combater bactérias, ele tem o poder até de cura de algumas enfermidades. Por isso o salmista clamou, porque era a expressão que ele tinha no momento, porque se Jesus não tivesse ido à cruz, certamente ele clamaria pelo sangue de Jesus. Ele falaria: Senhor Jesus, purifica-me com o teu sangue, e eu serei mais puro.
Mas ele, então, fala da sua amargura, porque o isopo também é uma erva amarga, em que ela era usada também na aspersão do sangue do Holocausto. Irmão Luiz Pedro, me presta essa... aqui no Brasil, nós temos o isopo, exatamente essa planta. O irmão Lázaro trouxe de presente para mim quando eu solicitei para ele, né? Eu não sei quantos conhecem essa planta aqui, né? Mas lá na roça, quando eu era pequeno, lá na roça, em vez de eles comprar bombril para poder lavar os pratos, lavar a louça, eles usavam, as pessoas usavam o isopo. Essa folha aqui, se os irmãos mascarem ela amarga muito. E ela tem o poder de asepsia. Então, ela desinfeta, ela purifica o ambiente. E quando cresce, ela fica um pouco mais vistosa, dando seus caulos com flores, né? Ali está projetada, a irmã projetou, ali já está a planta florida, né? Quando dá a floração, ela fica assim. Exatamente essa planta aqui, que é citada na Bíblia como purificação, que o salmista usa para purificar o seu pecado. E, como eu disse, se o Senhor Jesus já tivesse derramado o seu sangue na cruz, ele clamaria pelo sangue de Jesus. Então, nós estamos vivendo época que realmente parece que nós estamos muito mais agressivos, muito mais desobedientes da palavra de Deus, muito mais desatento àquilo que Deus quer de nós, que nós estamos sempre pedindo perdão, mas nem sempre somos perdoados, porque não temos aquele trazido do fundo do nosso coração o verdadeiro arrependimento. E uma das perguntas que mais tortura os crentes, irmãos, e eu tive a oportunidade de sentir isso outro dia, uma igreja que estava repleta, cerca de 800 a 1.000 pessoas naquela igreja, e o pregador teve a coragem de fazer essa pergunta. Eu vou fazer essa pergunta porque eu tenho certeza de que muita gente tem dúvida. Quem é que tem certeza da salvação aí? Quem é que não tem certeza da salvação? E ele fez a pregação em cima desse texto, e no final ele disse assim: se você não tem certeza da sua salvação, venha aqui à frente, nós vamos orar para que Deus possa te dar essa certeza. Imagina os irmãos, pasmem, os irmãos que foram lá à frente. Eu contei mais de 30 pessoas que membro de igreja e que não tem certeza da salvação. Por que nós não temos essa certeza? Porque nós não vivemos de acordo com a palavra de Deus, porque nós não enxertamos a palavra de Deus na nossa vida para vivermos uma vida inteiramente consagrada. Então nós temos dúvida. Alguém diz: como que eu posso ter certeza da minha salvação se eu dei um tapa na minha esposa, se eu respondi a ela mal, se eu bati no meu filho de maneira que eu não deveria bater, se eu fiz coisas que realmente Deus não me aprovava, não me aprova e não me aprovará em tempo algum? Então eu não sei se eu sou salvo. Muitas pessoas estão assim nessa questão. Só que nós precisamos entender que, como Jesus, o Senhor Deus falou lá no Salmo 8, ele diz que é um pouco menor do que os anjos, ele nos fez, e de honra e glória nos coroasse. Ainda assim, quando nós achamos que estamos com tudo perdido, o Senhor Deus ainda está nos sustentando e dizendo: eu te amo, meu filho, eu quero você, você faz parte do meu reino, eu escrevi o seu nome um dia, não vou apagar. Nós precisamos crer nessa promessa de Deus, de que Ele realmente está falando a verdade, e Ele não é homem para que minta. Deus não é homem para que minta. Então nós precisamos crer que quando Jesus fala, quando Deus fala dos teus pecados, eu não me lembrarei mais, mas nós também devemos renovar nosso compromisso com Deus de que nós não vamos repetir o nosso pecado. Lá em 1 João, no capítulo 1, verso 8 e 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. É claro que nós temos que confessar
mas não ficar confessando os mesmos pecados todo dia. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos viver o dia de amanhã melhor do que o de hoje. Precisamos viver o de hoje melhor do que o de ontem. Se não puder ser melhor, nós não podemos também retroceder e viver um dia pior do que o que nós vivemos. Nós temos que buscar em Deus a nossa salvação, o nosso perdão, com convicção de que somos filhos de Deus, sim. Pecadores, mas regenerados e justificados pelo sangue de Jesus. Ninguém que aceita esse sacrifício será condenado. É claro que nós temos nossos deslizes, nós temos as nossas dificuldades e precisamos todos os dias nos confessarmos. E outro dia eu estava achando interessante que eu parei para pensar no meu dia. Na hora que eu fui dormir, eu queria confessar a Deus o meu pecado. E eu fiz uma retrospectiva no dia. Eu não encontrei nada que eu tivesse feito, que eu tivesse pecado. Achei interessante. Será que nós podemos passar um dia sem pecar? Eu acho que podemos, sim. Nós podemos passar sem pecar. A nossa natureza é pecaminosa, realmente. Só por causa disso, nós precisamos de intercessão, de perdão. Mas pecar voluntariamente, nós podemos muitas vezes passar sem isso. E eu fiquei analisando, será que isso aqui assim foi pecado? Será que isso assim foi pecado? E eu achei que nenhuma das minhas atitudes naquele dia tinha sido um pecado que eu precisava me confessar, a não ser o pecado da natureza humana. Então Deus está sempre nos convidando para esse tipo de análise da nossa vida. Que bom se todos os dias que nós analisássemos, nós tivéssemos dificuldade de encontrar pecado para ser confessado, né? No Salmo 32, verso 3, e também o 5b, diz assim: enquanto me calei, os meus ossos se definharam dentro de mim. O salmista diz que enquanto ele não confessou o pecado dele, os ossos deles se definharam, se diminuíram, se aniquilaram dentro dele. E no verso 5b diz assim: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoarás os meus pecados. O Senhor Deus está disposto a fazer tudo isso todos os dias que nós quisermos confessarmos, e Ele estará de pronto, então, para nos perdoar. Um texto bastante interessante é o de Isaías 55, verso 7, diz assim: deixa o ímpio mal o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que é riquíssimo em perdoar. Quando nós lemos esse texto, poucas são as Bíblias que trazem essa tradução, riquíssimo em perdoar. Tem uma tradução mais antiga que ela traz, não sei se algum dos irmãos que tem aí, mas essa palavra riquíssimo, ela está colocada no superlativo absoluto, e ela indica um momento, um grau de elevação muito alta, que não tem como comparar. Quando fala que Jesus é riquíssimo, que Deus é riquíssimo em perdoar, é porque não tem outro perdão que seja igual a esse do Senhor Deus. José, quando perdoou seus irmãos, nós sempre que ouvimos e que vimos aquela cena, a gente fica emocionado. Mas ainda assim o texto diz que José foi rico em perdoar. O pai do filho pródigo foi rico em perdoar. Mas o Senhor Deus é riquíssimo em perdoar. É por isso que nós não somos consumidos. É por isso que às vezes você tem um pouco de vergonha de ser crente, porque crente não pode fazer isso que eu fiz. Mas o Senhor Deus ainda assim está com a sua mão estendida, te buscando, te salvando e dizendo: vem, meu filho, você é meu filho. Isaías 49, verso 15, diz assim: ainda que uma mulher esqueça o filho que ela trouxe ao mundo, que isso não acontece nunca, ela pode até abandonar, deixar numa caçamba de lixo, mas nunca ela vai esquecer desse momento que ela teve um filho. O Senhor Deus também não esquece de nós, e Ele traz-nos escrito na palma da sua mão. O Deus que salva,
Ele pode fazer todas essas coisas nos dando alívio no nosso sofrimento de vida infrutífera, de vida pecaminosa. Nós precisamos ter cuidado para que, sempre que estivermos necessitando de confessar um pecado, ele não seja postergado e que ele seja realmente colocado diante de Deus para que o alívio das nossas almas seja notório, seja completo. Então, o Senhor Deus quer te perdoar, Ele não quer que você se entristeça e fique entristecido por toda a vida por causa do seu pecado. Confesse o seu pecado ao Senhor. Certa vez, eu sempre procurei as ilustrações que eu conto no Manancial, que hoje não vem mais as ilustrações, mas na década de 70, 80 e 90 do século passado, elas vinham trimestralmente, né? E lá um dia no Manancial estava escrito assim que um casal de adolescentes foram passar as férias na casa dos avós, na fazenda dos avós. E eles vêm lá chegando, né, a Mariazinha e o Joãozinho. A avó daqueles meninos disse, olha, vocês vão passar as férias aqui, mas vocês vão trabalhar. Não vão pensar que vocês vão ficar sem fazer nada, não, vocês vão trabalhar. O Joãozinho vai cuidar dos animais domésticos, vai tratar todos os dias dos animais domésticos, e a Mariazinha vai lavar a louça. Após o almoço, ela vai lavar a louça. E aí ficou combinado assim. Só que no primeiro dia, o Joãozinho vai tratar dos animais domésticos, e ele está lá tratando das galinhas, e ele pega um pau e bate com muita força no galo. Um galo muito bonito que tinha na fazenda, um galo de estimação, e ele mata o galo. E ele olha para um lado e ele olha para o outro. A Mariazinha estava bem atrás dela e falou, eu sei que você matou o galo da vovó e do vovô. Ele falou, mas como? Aí ela falou, joga lá no rio, joga. Ele foi lá na beirada do rio, jogou o galo lá no rio e ficou. Aí a Mariazinha falou, só que tem uma coisa. Agora, eu não vou lavar a louça, não. Quem vai lavar a louça é você. Você vai tratar dos animais e lavar a louça. Ele falou, não faz isso comigo, eu não vou ter tempo para nada. O que você quer, que eu conte para a vovó? Não, pelo amor de Deus, não faça isso. E aí ele começou a ser escravo da Mariazinha. Né? Todo dia ele tinha que lavar a louça, senão a Mariazinha contava para os avós o que ele tinha feito. Um dia ele falou, não vou lavar mais a louça. Aí a Mariazinha falou, cocoricó. Aí ele falou, vou ter que lavar. Mas aí um dia resolveu mesmo falar, não vou mesmo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou procurar a vovó e vou contar para ela tudo que eu fiz. E ele então procurou a avó e contou para ela o que tinha acontecido. Ela falou, eu vi, meu filho, eu vi. A senhora viu? Eu estava na janela, eu vi também. Mas não se entristeça não, a vovó te ama do mesmo jeito. Ainda mais coração de avó, né? A vovó te ama do mesmo jeito. Não tem problema. Galo nós arrumamos outro e tal, e abraçado. E aquele menino até chorou do colo da avó. Aí saiu do colo da avó, quando ele passou pela saleta, a menina, a louça. Ele falou, nunca mais, viu? Nunca mais. Quer dizer, ele ficou livre da escravidão que aquela menina realmente estava impondo na sua vida, naquelas férias. Né? Se ele não confessa a sua avó o seu erro, o seu pecado, ele ia ficar todo o tempo lavando a louça e não tinha tempo para aproveitar as suas férias ali na fazenda. Também, nesse mesmo manancial, eu extraí uma ilustração bastante interessante de um fazendeiro bem-sucedido. O fazendeiro tinha um filho só. E ele colocou aquele filho para estudar, e aquele filho, então, passou na faculdade no Rio de Janeiro, e aquele homem, então, comprou um apartamento no Rio de Janeiro e um carro e deu para o filho dele. Esse é o presente que eu estou te dando, pelo presente que você me deu de passar no vestibular, de estudar tanto. E aí ficaram lá, levando aquele tempo nos estudos e tal, e o pai mais a mãe, lá na fazenda, programando o dia da formatura, quando chegaria. E quando estava bem mais na véspera da formatura, o filho escreveu para o pai, meu pai,
não vai ter formatura coisa nenhuma. Eu perdi tudo que o senhor me deu. Eu tive que vender o apartamento para pagar dívida, eu me envolvi com drogas, eu me envolvi com pessoas que não deveria me envolver, e não vai ter formatura. E o carro que o senhor me deu também já foi embora, e agora eu estou numa situação muito difícil. Eles estão me procurando para me matar, porque a lei aqui é assim. Então eu quero saber do senhor se eu posso voltar para casa. Se eu não puder, o senhor coloca um aviso para mim, porque a composição férrea passa dentro da sua propriedade. E na beira da ferrovia há algumas árvores centenárias. E eu gostaria que o senhor colocasse numa daquelas árvores um pano branco, se o senhor me perdoa, porque aí eu desceria na próxima estação e estaria com o senhor, se o senhor me perdoar. E aquele homem então leu aquela carta com dor no coração, pensando que ia ter uma formatura, ia ter uma festa muito agradável. Ele disse: não é possível que você fez isso comigo, mas eu te perdoo. E mandou um dos seus empregados comprar uma peça de pano branco e colocou uma peça de pano em todas as árvores. De modo que quando aquele filho chegou e que presenciou a primeira árvore, tinha um pano branco, ele disse: meu pai vai me receber, que alegria. E na segunda árvore também, mais um outro pano branco, e na terceira, e na quarta, e assim sucessivamente. Aquele pai foi rico em perdoar, mas o Senhor Deus é riquíssimo em perdoar. Que o Senhor Deus possa nos abençoar e que possamos tirar proveito até mesmo daqueles que são limitados para falar do amor de Jesus para conosco. Deus nos ama, Deus quer o nosso bem. Eu quero convidar a irmã Gilvana para cantar o hino com a igreja. Eu gostaria que toda a igreja cantasse, nós voltássemos para esse louvor que tanto faz bem à igreja, né? E que Deus possa abençoar.